Olá a todos. Hoje vamos continuar as nossas reflexões falando sobre um outro compositor brasileiro genial, que é Luiz Gonzaga. Ora, Luiz Gonzaga, ele não faz parte desse universo que nós estivemos falando até agora, que é esse universo matuto do Centro-Sul, Rio, Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Faz parte de um outro universo, o universo do sertanejo nordestino. Ele compartilha dos mesmos princípios e dos mesmos valores próprios brasileiros que se expressam nessas canções do Centro-Sul. E, e nós falávamos aqui, começamos, né, falando da tese de Olavo Bilac, de que a música brasileira era a expressão de três saudades: a do índio, a do português e a do africano. E que esses elementos de saudade, e aí é uma coisa nossa, a gente está a partir do Olavo Bilac falando isso, expressa a própria nacionalidade brasileira, muito centrada nesse elemento da saudade. Então nós vemos isso em Pixinguinha, né, na importância que o sentimento de perda tem para ele. Como a ternura e o perdão, de alguma forma em Pixinguinha, se articulam com esse sentimento de que alguma coisa foi perdida e que deve ser rearticulada numa outra dimensão, numa dimensão espiritual. Nós vimos isso em Adoniran, quando Adoniran diz que eles perderam a casa onde eles moravam, em saudosa Maloca, mas a lembrança da amizade é suficiente, a esperança, a expectativa do sentimento é suficiente para eles viverem, né, bem, com esperança. Nós falamos aqui de Cartola, né, no qual o amor, o sentimento, é aquilo que permite a superação de tudo e de toda dor. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é imune à ação do amor. E Cartola faz essa defesa da simplicidade e da humildade como elementos importantes para que a redenção do amor se realize. E Luiz Gonzaga vai pelo mesmo caminho. Se nós falamos que o próprio povo brasileiro, ele vive, ele se articula em cima dessas saudades de Portugal, dos índios do lugar onde eles viviam, dos africanos da África, o nordestino, o sertanejo, Luiz Gonzaga expressa isso muito bem. Ele ainda expressa uma outra saudade, que é a saudade do norte, a saudade do nordeste, porque a partir de determinado momento, no século XX, houve um fluxo interno de população. Então a intimidade, o sentimento de saudade, ele adquire aqui uma dimensão em Luiz Gonzaga, que é uma dimensão sem precedentes. Luiz Gonzaga, ele é a própria expressão da saudade. E todos esses valores que ele tem, que são os valores da simplicidade, da ternura, os valores espirituais, essa coisa que Luiz Gonzaga tem quando ele conta, quando ele vai encontrar o pai, ele conta várias vezes, ele contava, quando ele vai reencontrar o pai, seu Januário, e quando ele chega de madrugada na casa do pai, ele bate lá, ó, de casa, e o pai diz, quem é? Quem é? Que é isso? O pai não responde, né? O pai não interage, e aí ele se lembra que ele tem que dizer, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, e aí o pai diz, Deus seja louvado. Então, essa coisa do espírito, né? E aí sim, ele começa a se relacionar com o pai. Ele começa a se relacionar com suas origens quando ele recupera essa linguagem, né? Quando ele vai a fundo das coisas, né? A espiritualidade. Então, Luiz Gonzaga, ele representa o Brasil num estado muito profundo, e, e ele fala do sertão do Nordeste ao Centro-Sul com total intimidade e cumplicidade. O brasileiro, ele se reconhece no sertanejo,
como brasileiro, independente dele ser um matuto de Minas ou São Paulo. E isso é muito importante na obra de Luiz Gonzaga, porque ele é um realizador da nacionalidade. Mas vamos dar uma olhada numa música de Luiz Gonzaga que me parece muito interessante, né? Que é Que Nem Giló. Que Nem Giló. Que Nem Giló é um tratado sobre a lembrança, é um tratado sobre a saudade. E nós estamos vendo aqui que a saudade é alguma coisa que está presente de uma forma ou de outra, né, na música brasileira, mas aqui Luiz Gonzaga fala sobre ela de uma maneira muito especial. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Então ele está dizendo assim que há lembranças e lembranças. Há uma lembrança que é uma lembrança superficial, que é uma lembrança que tem apenas a ver com perda, uma perda de algo sem maior significado, né? E isso é constante na vida, a gente se lembra de perdas de forma contínua. E isso, para ele, implica em superação, são coisas que você tem que saber que acontecem na existência e ponto final. Mas aí ele continua. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então, aí é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. E aí ele vai falar o seguinte, mas tem um tipo de saudade que é de alguma coisa que a gente não pode mais ter. E aí eu volto ao Olavo Bilac, que é, por exemplo, o português que nunca mais terá Portugal, ou o índio, que nunca mais retornará ao seu lugar original, ou o africano, que veio definitivamente da África, não há mais retorno para ele. Ou ele, Luiz Gonzaga, que nunca mais retornará ao Nordeste, né? Perdeu, ele não tem mais retorno. Nesse caso, ele diz aí essa saudade é dor, é muita dor. Então ele acrescenta uma outra coisa, tudo isso que nós estamos falando aqui. Essa dor da saudade é uma dor muito forte na consciência brasileira, né? E define muita coisa, né, que vai acontecer e as nossas reações às atitudes do mundo. Mas aí, continua Luiz Gonzaga. Ai que me dera voltar para os braços do meu xodó. Saudade assim faz roer e amarga que nem geló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Olha só, que coisa linda que ele diz aqui. Ele diz aqui, olha, a saudade, o sentimento de perda de algo que é a sua própria essência, isso realmente não pode ser superado e não deve ser superado. Porque isso é que constitui a minha essência, constitui a minha identidade. Agora, isso não me torna infeliz. E aí nós retornamos à Cartola, quando diz que eu digo que a felicidade é que mora. Luiz Gonzaga diz, ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Eu não sou triste por causa da saudade. Por quê? Porque eu canto. Eu canto, porque a canção existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Cecília Meirelles. O que ele está dizendo aqui, a alma da poesia que leva a consciência a essas dimensões maiores da existência, isso o faz cantar. E isso o torna uma pessoa feliz. Então tem aí um paradoxo da identidade brasileira, que em Luiz Gonzaga é colocado de uma forma muito profunda. É o paradoxo, se vocês se lembrarem da pergunta que Cartola responde lá na sala de recepção. Como pode Mangueira cantar? Luiz Gonzaga está dizendo, eu canto
porque existe completude na minha vida. Eu canto porque a saudade está incorporada na minha consciência. O paradoxo da perda profunda e do ganho absoluto que essa perda profunda me deu, me torna brasileiro. Isso é ser brasileiro e isso me faz cantar. Isso me faz feliz. Então, nós chegamos aqui em Luiz Gonzaga ao império da saudade, a importância da saudade. Há aí na saudade uma força motora, alguma coisa que move o brasileiro a ser o que ele é, a ser feliz no que ele é, porque isso que foi totalmente perdido, isso que está a dor, é o que realiza, é o que torna ele um músico, é o que torna ele vitorioso no Sul. Então, a saudade é base, é essência. E aí nós vimos a simplicidade, a ternura, o poder da simplicidade, a presença da ternura, o senso de realidade, a crença na redenção do amor e o império da saudade, a saudade como fundamento da consciência. Nós temos aí elementos essenciais para entender o Brasil.